A maldição da ilha oculta de Calipso. Poucos mitos da Grécia Antiga são tão envoltos em sombras quanto o da ninfa Calipso, filha do titã Atlas. Oficialmente, os poetas a descrevem como uma jovem imortal de beleza inefável, habitante da remota ilha Ogígia, onde viveu isolada, longe dos olhos dos mortais e dos deuses do Olimpo. Mas, por trás da versão repetida nas epopeias, há quem sustente que sua história oculta um enredo de feitiçaria, conspiração e silêncios impostos pelos próprios deuses. Dizem que Ogígia não era apenas uma ilha perdida no mar. Era uma prisão disfarçada, um exílio imposto por Zeus, o senhor do trovão, contra Calipso e suas artes proibidas. Para os iniciados nas escolas de mistérios órficos, a ninfa dominava encantamentos sobre o tempo e a memória, dons herdados de Atlas, aquele que sustenta os céus. Por isso, sua ilha não obedecia às mesmas regras do mundo. Os dias podiam se estender em séculos, e os mortais que ali aportassem esqueciam-se de quem eram, presos em um véu de sonhos e desejos. Foi nesse cenário que Ulisses, Odisseu, o errante herói da Guerra de Troia, naufragou após anos de tormenta. Oficialmente, os poemas o descrevem como vítima de uma tempestade lançada por Poseidon. Mas, segundo tradições menos conhecidas, a tempestade teria sido invocada pela própria Calipso, que, tecendo cantos noturnos, chamou os ventos do norte e abriu o mar para engolir o navio. Não foi acaso. O herói que desafiara deuses e vencera Troia deveria ser arrastado até ela, como peça de um jogo cósmico maior. Na ilha, Ulisses foi recebido com ternura, mas também com um feitiço invisível. Muitos cronistas acreditam que a famosa hospitalidade da ninfa era, na verdade, um ritual de aprisionamento. Ao oferecer vinho, mel e canções, Calipso teria selado a alma do herói em um pacto de esquecimento. Durante 7 longos anos, ele viveu entre êxtase e amnésia, incapaz de lembrar de Ítaca, de Penélope e de seu filho Telêmaco. Não era amor, mas sim magia. Calipso nutria-se da vitalidade do mortal, prolongando sua própria imortalidade adormecida. Mas o que a ninfa realmente queria? Alguns dizem que seu desejo não era apenas carnal, mas político. Se conseguisse gerar um filho de Ulisses, esse descendente seria meio mortal, meio titânico, capaz de unir a astúcia dos homens ao poder das linhagens divinas. Seria um novo herói, talvez destinado a vingar os titãs derrotados por Zeus. Por isso, o Olimpo não poderia permitir que Ulisses permanecesse ali. É nesse ponto que surgem os sussurros de conspiração. Hermes, o mensageiro dos deuses, não teria ido à ilha apenas para libertar Ulisses, como narram as epopeias. Teria ido também para destruir os registros mágicos de Calipso, que guardava inscrições proibidas em tábuas de madeira de oliveira, banhadas em sangue de golfinho, textos que revelavam segredos sobre como manipular o destino dos homens. Hermes levou embora não apenas ordens, mas também fogo e espada, queimando os jardins secretos da ninfa, onde plantas impossíveis cresciam sob luas inexistentes. O encontro entre Hermes e Calipso é descrito como cortês nos poemas, mas há sinais de um embate muito mais sombrio. Um manuscrito fragmentário, atribuído ao filósofo neoplatônico Porfírio, fala de uma noite em que as águas tremeram ao redor da ilha, e o céu permaneceu mudo, pois 2 vontades imortais se enfrentavam em silêncio. Isso indicaria que Calipso resistiu, tentando defender seus feitiços, mas foi forçada a se curvar sob ameaça de destruição total. Ao final, ela foi obrigada a libertar Ulisses, oferecendo-lhe uma jangada para retomar sua viagem. Mas a partida não foi simples. O herói, segundo algumas tradições órficas, partiu levando consigo um objeto proibido, um amuleto de âmbar, presente secreto da ninfa que o protegeria em mares infestados de monstros.
Esse objeto nunca mais foi mencionado nas versões oficiais da Odisseia, talvez porque representasse uma dívida perigosa. Mesmo derrotada, Calipso deixara sua marca no destino do errante grego. O mais inquietante, no entanto, é o que aconteceu com a ninfa depois. As fontes silenciam quase completamente sobre seu destino após a partida de Ulisses. Alguns afirmam que ela desapareceu junto com a ilha, tragada pelas águas como se nunca tivesse existido. Outros sustentam que Odídea ainda vaga pelo oceano, invisível para os navegadores comuns, surgindo apenas diante daqueles que carregam culpas profundas. Em certas tradições medievais, há até quem associe Calipso às lendas das fadas aprisionadoras da Bretanha, senhoras de ilhas mágicas onde o tempo corre diferente. O culto oculto a Calipso persistiu em margens obscuras. Em Pafos, Chipre, foram encontradas inscrições dedicadas a uma deusa das correntes que aprisionam a mente. Em alguns círculos, acredita-se que essas inscrições eram rezas para Calipso, pedindo o dom de apagar memórias de inimigos. Há também registros de feiticeiras helênicas que invocavam seu nome em rituais noturnos, pedindo-lhe o poder de reter amantes contra a vontade. O mito oficial quis transformá-la em simples coadjuvante da saga de Ulisses, uma mulher apaixonada, rejeitada e forçada a renunciar. Mas, para os que leem nas entrelinhas, Calipso era mais do que uma ninfa isolada. Era guardiã de segredos sobre o tempo, sobre a memória e sobre a linhagem perdida dos titãs. Seu exílio em Ogígia não foi punição comum, mas sim a tentativa de ocultar do mundo uma força capaz de reabrir feridas antigas da guerra cósmica. E assim permanece a dúvida: Calipso foi apenas uma ninfa aprisionada pelo destino ou uma conspiradora silenciada pelos deuses? O mar, dizem os marinheiros mais velhos, ainda guarda a resposta. Às vezes, em noites de tempestade, quando a lua desaparece, ouve-se uma voz feminina repetindo versos de encantamento, como se chamasse os navegadores cansados para um descanso eterno. Aqueles que a escutam nunca mais regressam. Talvez, apenas talvez, Calipso ainda espere pelo retorno de Ulisses, não aquele herói mortal, mas a humanidade inteira, que segue errante, esquecida de seus próprios destinos, sempre à beira de naufragar nas águas da memória.